é muito ruim mesmo. É ruim, é verdade, concordo. Tem gente que gosta do sistema, elogia, mas é ruim. Quem conhece sabe que é ruim. É demais. Então, assim, o que ele tem, até que eu entrei num sistema, chama Sistema Nacional de Cadastro Rural. O que ele diz? Ele diz que como não foi feito nenhuma construção lá, nenhum melhoramento, não foi feito rua, praça, saneamento básico, aquilo virou, na verdade, uma zona rural, não uma zona urbana. E eu pagando de idiota, né? Tudo bem que era pouco, mas eu pagando de idiota o IPTU, porque a prefeitura, ela libera, né? Ela não tá nem aí. E aí ele juntou uma lei complementar que cancelou os IPTU daquele loteamento, porque esse normalmente não tinha estrutura para ser cobrado IPTU. E aí ele fala que ele, desde 1900, sei lá, não vai cacetada, ele entrega ITR. E aí ele fala que, na verdade, ele tem 59 hectares, incluindo a minha área. E declara isso lá. E na minha contestação, da reconvenção, eu demonstro que, primeiro, né, se o professor entendesse comigo a minha lógica, né, que eu fui colocando as minhas defesas de acordo com o que eu entendo. Eu fiz pós em tributário também. Então, eu sei que tanto a declaração de imposto de renda quanto o ITR são declarações que são por homologação, ou seja, você pode descrever o que você quiser, o físico ele tem 5 anos para poder revisar isso aí, né, ou não. Então, assim, eu posso descrever que eu sou proprietária de não sei quantos hectares de lote, cabe a União, né, poder fazer essa fiscalização e me tributar. Então, eu acredito que isso não pode ser uma prova de que você efetivamente tem aquela quantidade de lotes e principalmente que o meu esteja inserido nela. Não tem nenhuma prova disso. Segundo, tem um Sistema Nacional de Cadastro Rural. E aí eu puxei pelo nome da fazenda que ele juntou os documentos e lá está dizendo que ele só tem 680 metros. Peraí, aqui no Sistema Cadastro Rural você tem 680 fazendas, a gente está falando que tem 59 hectares. E aí ele mesmo juntou uma planta, falando, fazenda NAC. Ele juntou uma planta, área da fazenda. Aí tá lá, 18,23 hectares. Falei, olha, tá contraditório. Ele tá lá delegando, faz a declaração de terra que ele é proprietário de 59. Mas ele junta aqui um documento que mostra que a fazenda dele, na verdade, tem 18. Então, assim... Ou seja, existe uma questão até da metragem, né? Também, né? Uma discussão da metragem. E aí ele fala, não, tanto na contra-notificação que ele me enviou, antes de eu ingressar com a ação, ele fala, olha, a própria organização Maristela, que era do loteamento, já tentou rever de volta esses lotes e não conseguiu, e colocou o número do processo. Eu entrei nesse processo. Olha, professor, tem folha, hein? Nossa senhora, eu vou falar para você que ontem e hoje, não só ontem e hoje, né? Há alguns anos eu venho, com o tempo que eu tenho analisando, pegando uma ou outra coisa aqui para poder usar no meu processo, né? E lá tem um laudo de constatação que eu já tinha visto, que foi aí que eu localizei o topógrafo, que foi de 2021. Lá em 2021 ele esteve lá no loteamento e ele constatou que esse Naucir, que é o senhor da fazenda, ele falou que ele era, assim, o possuidor de diversos lotes, mas que não sabia dizer quantos mais ou menos ele tinha. Ou seja, ele não sabe nem quantos lotes ele tem. Meu Deus. Enfim, e assim, e o que eu vejo é que o pessoal lá é tipo, como que eu falo? Tem muita má fé, sabe, professor? Eu sou uma pessoa assim, se eu não fosse tão honesta, talvez eu não fosse tão humilde, né? Mas eu só quero o que é certo. Eu entendo, eu já fui muito contra, sabe, professor, a questão do autocapião. Eu acho que o professor já ouviu muito. Tá roubando a propriedade dos outros, né? A gente uma forma de roubar, de invadir, verdade. Eu era uma pessoa dessa, sabe? Assim, eu entendo que realmente precisa de uma função social. E eu comecei a buscar isso a partir do falecimento do meu tio, que na verdade eu nem tinha conhecimento que ele tinha. E aí um outro tio meu falou assim, olha, quando o seu tio comprou, a gente foi até lá, o próprio prefeito levou a gente e falou, o loteamento é aqui, o lote de vocês vai ser mais ou menos aqui. O próprio prefeito indicou. Ou seja, se meu tio comprou em 87, meu tio falou que foi em meados de 2000, como que esse senhor pode dizer que está lá há tantos anos? Só que eu não pude arrolar esse meu tio que está vivo, que foi com ele, que faleceu, porque ele falou que não lembra o período.
não lembro a data. Eu falei assim, Fica contraditório, né? O que eles alegam, né? É contraditório, né? E aí, nesse processo aqui, na contranotificação que eles falaram que eles não conseguiram organização, na verdade está em andamento ainda, porque tem nesse loteamento muitos invasores entraram, e aí os invasores estão vendendo, sabe, tá uma confusão. E aí Porque o invasor, o que ele faz? Eles não param quieto, ele fica lá um ano, às vezes, imagina um ano, um mês, 20 dias e sai vendendo, sessão de posse para outro, contrato de gaveta. Só que no meu não, no meu pelo menos o que eu vi que assim, nesse processo do Ministério Público, realmente tem muitas pessoas humildes, sabe? Aquelas casinhas, sabe, bem humildes mesmo, são pessoas que realmente não têm condições e que precisam realmente de moradia. Mas no meu caso, é um senhor que tem muito dinheiro, eu achei, ele até juntou aqui, teve uma de desapropriação, eles já depositaram para ele 2 milhões e lá vai cacetada de alguns lotes para ele. Tá. E ele está querendo 8 milhões. Então, assim, eu vejo que é uma pessoa que como se fala, gananciosa. Materialista. Que está ali, materialista, de má fé mesmo, que está ali simplesmente para tomar o que não é dele, sabe? Então, eu acredito, se fosse justamente uma dessas pessoas, professor, que estivesse lá e o topógrafo ou escrevendo, ó, tem uma casinha aqui, sei lá, estão construindo, ou tem uma pequena família com plantação. Juro para você, professor, eu até abri a mão e falei assim, ó, entendeu? Não, chega, né? Não quero encrenca, não quero dor de cabeça. Mas não é o caso, mas, né? Assim, não, e pelo que eu vi, o mesmo advogado desse fazendeiro que está lá, ele está representando diversos outros pessoas que realmente invadiram também, né? Então, assim, não são... Alguns têm, né, a propriedade, efetivamente, tem um contrato, tudo, tem também a posse. Mas no meu caso, eu sei que eu só tenho a propriedade, eu não tenho a posse, eu nunca tive. Meu tio também não. Meu tio, ele ia bem comum. Mas você tem a propriedade, né? O lado bom é que você conseguiu registrar. Sim, tudo certinho. Só que essa parte ele não conseguiu comprovar, porque ele realmente não tem. E aí ele até colocou lá uma questão de uma... deixa eu até ver aqui o nome. Mas isso ajuda muito, porque quando não tem um registro e não tenho a posse, eu estou no limbo possessório, né? Estou no buraco. Eu não consigo fazer ação possessória, não consigo fazer petitória. Como você tem um registro, poxa, além de fazer uma ação reivindicatória, o que você poderia fazer quando tem um invasor, uma saída inteligente? É você propor uma ação chamada arbitramento de aluguel. Por quê? Eu coloquei combinado com Entendi. O arbitramento de aluguel. Eu coloquei a reivindicatória combinada com o arbitramento de aluguel. Eu sei que é muito comum os advogados colocarem arbitramento de aluguel como tutela antecipada de uma ação reivindicatória. Mas o direito, ele passou a ser muito estratégico. Aquele direito de 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existe mais. O advogado, se não tomar cuidado, ele está bem desatualizado. Por quê? Porque a gente precisa, muitas vezes, ser estratégico. Quando eu faço um pedido de tutela antecipada numa ação reivindicatória, a chance da gente ter um não é 99%, porque os juízes, eles falam o quê? Não, vou dar a oportunidade do outro se defender, tutela antecipada, uma liminar. Né? Então, quando a gente faz por fora uma ação de arbitramento de aluguel, é uma ação simples, é cara crachá. Então, dificilmente o juiz acaba negando esse pedido de arbitramento de aluguel. É diferente, viu, doutor? Perdi essa parte aí, você podia ter feito outra ação também. O que a doutora pode fazer, a ação, como está o pé da ação? E caiu, voltou. E caiu.